A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 11 e versículo de número 20, que diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, Jesus aqui estava ensinando sobre o poder da fé, mostrando o quanto é importante a gente não oscilar, mas a gente ter fé que Ele vai operar o milagre, mas a gente ter fé que Deus já trabalhou por aquela situação. Você vai observar aqui que Pedro, ele lembra da figueira que Jesus tinha amaldiçoado um dia antes, irmãos. Jesus amaldiçoou um dia, no outro dia a figueira secou. E quando eles viram aquilo, eles ficaram impactados e Pedro disse: Mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Ou seja, a palavra se cumpriu e foi rápido. Aí Jesus logo mostra para ele a importância da fé. A importância de nós não oscilarmos. Eu sei que tem situações que a gente olha, irmãos, humanamente falando, e muitas vezes nos deixamos levar pelas circunstâncias ou até mesmo pelo cenário contrário. Porém aqui Jesus não se deixou, aleluia, levar pelo que o cenário mostrava, porque quando Jesus passou pela figueira, a Bíblia vai nos dizer que a figueira, ela era folhosa, mas ela não tinha frutos. E Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ela só tinha aparência naquele momento, mas não tinha frutos, aramandaraia. Aqui nós observamos que Jesus não trabalha com aquilo que tem aparência. Jesus trabalha com aquilo que tem fruto. Não adianta só parecer que é cristão e não ter fruto. Não adianta somente parecer que serve a Deus e não ter fruto. Cadê os frutos da figueira? Não tem não, pois o Senhor amaldiçoou. E a figueira secou, irmãos. A Bíblia vai nos dizer que ela secou desde a raiz. Ei, darabaracan. Secou por completo. Foi por isso que Pedro ficou tão impactado quando viu aquilo acontecendo. E o Senhor está dizendo para você: se você tiver fé, coisas maiores eu vou fazer na sua vida. Declare comigo: eu vou começar a manifestar a fé. Deus está repreendendo a incredulidade do meu coração. Eu vou começar a manifestar a fé. Deus está repreendendo a incredulidade do meu coração. Nós não andamos por vista. Aqui nós observamos que Jesus não andava por vista. Porque se Jesus se impactasse com aquilo que ele estava vendo, ele não ia amaldiçoar a figueira porque ela tinha muita folha. Então Jesus não anda pela aparência. Ele amaldiçoa aquela figueira e ela seca desde a raiz. Aleluia. Porque a palavra do Senhor Jesus se cumpre. Aleluia. E ele não vê como os homens veem. Talvez você está sendo desprezado porque você não tem tanta aparência. Porém você tem frutos. Lembre-se, eu não preciso ter aparência. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou serva de verdade, que eu sou servo de verdade. Mas eu preciso ter frutos. Eu preciso, aleluia, que o meu mestre olhe para mim e veja frutos. Aramandarai. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que depois que Jesus amaldiçoa, logo a figueira seca desde a raiz. Pedro fica impactado com aquilo, mas Jesus disse para ele, versículo de número 22, ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, ou seja, tenha fé, acredite, aleluia. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Se crê na palavra, se crê naquilo que está falando em nome do Senhor, aleluia. Não duvidar no seu coração, coisas maiores acontecerão.
Coisas extraordinárias acontecerão se a sua fé for colocada em ação. Fé é uma palavra tão pequena, né, irmãos? Fé é 2 letrinhas, mas ela tem um grande impacto. O Senhor lhe trouxe aqui para te dizer, aleluia, que Ele tem coisas maiores para se manifestar na tua vida. E vai ser através da tua fé. Vai ser através da tua perseverança. Deixaramandarai. Vai ser através daquilo que você, aleluia, tem lançado na sua terra. Através da semente que você tem plantado. Qual semente você tem plantado? Não é a semente da fé? Você não tem realmente crido naquilo que é impossível? Naquilo que muitas pessoas dizem para você, isso não vai acontecer? Pois, o Senhor Jesus, Ele secou uma figueira, ó, em um piscar de olhos. E Ele mesmo disse que coisas maiores, Aramandarasturabaia, a gente vai ver se a gente não duvidar em nosso coração, aleluia. Porque um monte, irmão, se erguer e lançar no mar é algo extraordinário. Mas nós precisamos ter fé. O Senhor não exige de nós sacrifício, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obediência do que o sacrifício de cantaramandarasto. E o Senhor diz através da palavra dele, obedeça, porque é melhor obedecer e ter fé. Você não precisa de muita coisa. Às vezes, irmãos, nós queremos tornar o milagre em algo impossível, sabe? Humanamente falando, que não tem jeito, pra gente assim acreditar que aquilo ali foi Deus que fez. Só que não é necessário isso acontecer. Não é preciso a gente enfeitar alguma coisa, não. Deus sabe o tamanho da impossibilidade, porque às vezes aquilo é impossível, mas os nossos olhos tornam tão mais impossível do que ele é, que até mesmo nós olhamos e pensamos, será que Deus vai fazer? Diante do tamanho da impossibilidade que a gente cria na nossa mente, porque, irmãos, para Deus não tem nada impossível. Então não crie na tua mente algo que seja pior do que o cenário, a ponto de pensar que Deus não pode fazer, porque Jesus, Ele secou esta figueira até a raiz, irmãos, com a palavra. Ele disse aqui, ó, versículo de número 14, Marcos 11:14. Então lhes disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Nunca jamais, aleluia. Ninguém coma fruto de ti. Acabou para você. E no outro dia, Jesus passa com os discípulos e aquela figueira que ele amaldiçoou estava lá seca. Porque a palavra dele se cumpre. Mas por quê? Porque ele agiu com autoridade, com fé. Nos ensinando que nós precisamos ter fé. E é isso que Deus está dizendo para você. Tenha fé. Acredite naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Acredite naquilo que Deus pode fazer na sua história. Não é naquilo que você pode, mas é naquilo que Deus pode fazer. Porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do improvável. Mas nós não precisamos tornar algo mais difícil do que já é, para assim até desacreditarmos o poder do nosso Deus, porque tem situações que já são difíceis, mas a gente olha com um olhar tão, mas tão humano, que a gente pensa, será que Deus pode intervir? Será que Deus pode fazer? É como se a gente estivesse limitando o poder do nosso Deus. Mas aqui nós aprendemos a não limitar o poder do nosso Deus e saber que Ele pode todas as coisas. Mas cabe a nossa fé ser manifesta. Cabe a nossa fé, Ramandarasto, ser colocada em prática. Porque quando você coloca a sua fé em prática, o milagre acontece. Quando você coloca a sua fé em prática, Deus faz o impossível acontecer. Mas tem impossíveis que só vão acontecer quando a sua fé for colocada em prática. Quando você lançar a palavra, não como se aquele cenário fosse maior do que o nosso Deus, mas sim como se Deus, que Ele é, fosse maior do que o nosso cenário, porque Ele é maior. Você vai começar agora a crer não no que o seu cenário mostra, mas sim na palavra que você está lançando pela fé, crendo que você não pode, mas Deus pode. Você vai dizer, Senhor, é pela raiz que eu repreendo esse câncer. Senhor, eu repreendo esse divórcio em nome de Jesus. O Senhor vai queimar agora todo o mal.
Senhor, eu repreendo esse espírito de contenda em nome de Jesus, que ele vai bater em retirada desta casa. Porque ele não é maior. Às vezes, nós tornamos, aleluia, a impossibilidade maior do que o poder do nosso Deus. Aí contamos para a irmã fulana, para o irmão ciclano, não, ore por mim, porque lá em casa tá assim, tá assim. E dando, enaltecendo o poder do inimigo. Dando mais e mais força para ele. Não, você não tem que dizer isso. Você tem que dizer assim, ó, tá repreendido em nome de Jesus todo mal na minha casa, pois eu repreendo, eu não aceito, eu anulo, eu decreto, eu determino que esse mal já bateu em retirada. E aí você vai ver o milagre acontecendo. Por quê? Porque você deu a legalidade, você deu realmente a palavra, você lançou a palavra com fé. E é isso que Deus está dizendo, eu quero mais fé. Porque Jesus disse, versículo de número 23, porque em verdade eu vos afirmo, que se alguém disser, este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e será assim convosco. Pois vocês peçam já crendo que já recebeu. Não peçam dizendo, ah, Senhor, porque o Senhor sabe que a situação está difícil e que está pior e que aquele negócio ali está piorando a cada dia e que está muito pior, como se o milagre não pudesse acontecer na sua vida porque a situação está pior do que o milagre. Está pior do que o possível que Deus pode fazer. Porque Deus faz o possível, faz o impossível, Ele faz o que for necessário. Mas não enalteça a situação que está acontecendo na sua vida. Não coloque ela acima de Deus. Mas diga, Senhor, o Senhor tem poder. E eu estou aqui em oração crendo que o Senhor já mudou. E eu estou aqui em oração crendo que o Senhor já realmente lançou esse decreto do inimigo por terra, porque ele não é maior do que a tua palavra. O Senhor não somente age, irmãos, em situações em que a gente mesmo pinta como se elas fossem piores. Aramandarasturabai. Mas o Senhor age em situações que Ele sabe que são impossíveis. Mas não torne esses impossíveis maior do que o poder do teu Deus. Não torne esses impossíveis maiores do que aquilo que Deus tem contigo. Não, não e não. Maior é quem está contigo, maior é quem Ele chamou, maior é quem fez. O impossível acontecer na tua vida, porque eu vou dizer que Ele já fez acontecer. Não fique aí colocando o teu milagre, aleluia, como se ele fosse algo que é impossível até para Deus. Porque já diz a palavra milagre. E quem faz acontecer é Deus. Deus não é Deus, irmãos, aleluia, de coisas pequenas, Ele é Deus de coisas grandes. E Ele diz para você, por mais que esteja improvável a sua situação, comece a me glorificar, comece a dizer que eu sou maior do que ela. Porque o impossível, eu farei na sua história, declare comigo, meu Deus, vai fazer o impossível acontecer na minha história. Porque para Ele não há limites. O meu Deus vai fazer o impossível acontecer na minha história, porque para Ele não há limites. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos estar orando por sua vida, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que vamos orar por você. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por esta palavra. Pai, é bem verdade, Senhor. Que tem situações que são improváveis e impossíveis. E às vezes, Pai, a gente com as nossas palavras torna as situações mais impossíveis do que elas já são. A gente acaba dando mais legalidade, mais poder, Pai, a situação impossível do que é o Senhor. Mas que possamos aprender com esta palavra, meu Deus. Porque somente com uma palavra o Senhor lançou, amaldiçoou aquela figueira secou. Oh, Pai, que possamos crer, Pai, que com uma palavra, meu Deus amado, tendo fé, o Senhor pode mudar muita coisa, transformar muita coisa na nossa vida. Se a gente lançar uma palavra com fé, o Senhor pode mudar diagnóstico, pode mudar sentença, pode mudar história, pode mudar quadro, pode mudar cenário. Para a glória do teu nome, meu Pai, que possamos lançar palavras de bênção, que possamos orar crendo, Pai. Não que o impossível é maior do que o Senhor, não que o milagre é impossível para o Senhor, mas crendo que o Senhor pode tornar um milagre, Pai amado, aquilo que é impossível em milagre, o Senhor pode transformar e fazer o extraordinário acontecer na nossa vida, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor anime, que o Senhor levante, que o Senhor venha desfazer todo mal, que toda sentença, toda seta, toda retaliação, todo dar inflamado, toda obra contrária, em nome de Jesus, caia por terra, perca as forças, meu Deus. Ô Senhor, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha
Em nome do teu filho amado Jesus, tomar aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo. Escreva o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar em nome de Jesus. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história onde devem congregar, porque são teus. Jesus, são ovelhas do teu pastor. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida, Senhor. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo, Senhor, se fez novo. Pai, eu venho te pedir que em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu tomo cada pedido de oração, meu Deus. Aqui nos comentários, Senhor, eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece, e eu te peço, meu Deus, se for para a glória do teu nome, eu venho interceder que o Senhor faça um milagre, que o Senhor faça o impossível acontecer, Pai, que o Senhor continue trabalhando, que o Senhor continue operando milagre, que o Senhor continue fazendo extraordinário, sobrenatural para a glória do teu nome no nosso meio, meu Deus. Assim eu te peço e eu te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, continua conosco, meu Pai. Amém. Deus diz para você, nada de ficar aí colocando o teu milagre acima do poder do nosso Deus. O nosso Deus é mais poderoso do que qualquer situação difícil e Ele já determinou a sua vitória. Você tem que crer, você tem que ter fé e confiar que o teu milagre já chegou. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra, em nome de Jesus, declare amém.